Oi, boa noite, professor. Hoje nós vamos falar sobre funções orgânicas e cadeias carbônicas. A química orgânica estuda os compostos que possuem carbono. Dentro dela existem diferentes grupos chamados funções orgânicas, que são identificados por determinadas estruturas e grupos funcionais. Esses grupos influenciam diretamente as propriedades químicas e físicas das substâncias. O anel aromático. O anel aromático é uma estrutura em forma de ciclo composta normalmente por 6 átomos de carbono ligados entre si, apresentando ligações simples e duplas alternadas. O exemplo mais conhecido é o benzeno. Os compostos aromáticos possuem grande estabilidade química devido à distribuição dos elétrons no anel. Eles estão presentes em perfumes, combustíveis, medicamentos plásticos e corantes. Características principais: cadeia fechada, presença de ressonância, odor característico em muitos compostos e alta estabilidade. Por exemplo, benzeno, tolueno e naftaleno. Ciclano. Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, formados apenas por ligações simples entre carbonos. Eles também são chamados de cicloalcanos. Sua fórmula geral é CnH2n. Características: cadeia fechada, saturada, não possuem ligações duplas ou triplas. Por exemplo, ciclopropano, ciclobutano e ciclohexano. Os ciclanos são usados em combustíveis, solventes e produtos industriais. Cetona. As cetonas são compostos orgânicos que possuem o grupo carbonila, C igual a O, localizado entre dois carbonos. Fórmula geral: R-CO-R. A acetona mais conhecida é a acetona, utilizada como removedor de esmalte. Características: possuem cheiro forte, são usados como solventes, participam de reações orgânicas importantes. Por exemplo, propanona, acetona, butanona. Éter. Os éteres possuem um átomo de oxigênio ligado entre dois radicais orgânicos. Fórmula geral: R-O-R. Características: voláteis, inflamáveis, muito usados como solventes. Por exemplo, éter etílico. Antigamente eram utilizados como... Ai, professora Jamile tá fazendo graça. Como anestésicos. Éster. Os ésteres são compostos formados pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Ai, que saco! Calma, amiga, calma. E um álcool. Fórmula geral: R-COO-R. Características: geralmente possuem cheiro agradável, são responsáveis por aromas de frutas utilizados em perfumes e essências. Exemplo: acetato de etila e butanoato de etila. Amina. As aminas derivam da amônia, NH3, onde hidrogênios são substituídos por radicais orgânicos. Fórmula geral: R-NH2. Eu tô perdida já. Características: possuem nitrogênio, muitos apresentam cheiro forte, importantes em organismos vivos. Por exemplo, metilamina e anilina. As aminas estão presentes em medicamentos, corantes e aminoácidos. Agora começa da amida. Amida. As amidas possuem o grupo carbonila, ligado ao nitrogênio. Fórmula geral. R, Não parar, continua. R, travessão, CONH2. Características: muito importantes biologicamente, formando proteínas que possuem alta estabilidade. Exemplo: ureia. As proteínas do corpo humano possuem ligações amida, chamadas de ligações pepédicas. Nitrila. As nitrilas apresentam um grupo ciano, C igual a N. Fórmula geral: R travessão, C igual a N. Característica: compostos bastante relativos utilizados na indústria química. Alguns podem ser tóxicos. Exemplo: acetronila.
Haletos orgânicos. Os eletos orgânicos possuem halogênios ligados à cadeia carbônica. Halogênios: flúor, cloro, bromo, lodo. Fórmula geral: X travessão R. Características: muito utilizado industrialmente, alguns são poluentes, participantes de diversas reações químicas. Exemplos: cloretano. Aldeídos. Os aldeídos possuem o grupo carbonila na extremidade da cadeia. A fórmula geral R travessão CHO. Característica: possui um odor muito usado em conservantes e resinas. Exemplos: metanol. 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 Enal. É o metanol. Formaldeído Ah, tá. e etanol. Não atrapalha tu, não sabe? O álcool. Os álcools possuem o hidroxila, OH, ligada a carbono saturado. Fórmula geral: R travessão OH. Característica: solúveis. Água em pequenas cadeias. Muito utilizado com combustíveis e antisséptico. Exemplos: etanol e metanol. É metanol e etanol. O Etanol, não é? Não, agora é metanol. Ah, agora é ol, tá. É álcool. O etanol é produzido pela fermentação da cana-do-açúcar. Ácido carbônico. Os ácidos carbônicos. Carboxílico. Ai, perdão, professor. Esse coisa aí. Os ácidos carboxílicos possuem o grupo... Vamos falar. Carboxílico. Carboxílicos. Possuem um grupo Ai, gente, me ajuda ali, ó. Carboxílico. Carboxila. Fórmula... Ah, não, perdão. COOH. Fórmula geral. R travessão COH. Característica: possui sabor ácido. Participam das reações importantes encontrados em alimentos. Exemplos: ácido acético e ácido fórmico. Vinagre contém ácido acético. Fenol. Os fenóis possuem um hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Característica: possui ação bactéria. São usados em desinfetantes e medicamentos. E mais ácidos que os álcoois. Exemplo: fenol comum. Nitrocomposto. O nitrocomposto possui um grupo nitro, NO2, ligado à cadeia carbônica. Fórmula: R travessão NO2. Característica: muito usado na fabricação de explosivos e corantes e alguns apresentam alta toxicidade. Exemplos: nitrobenzeno. Conclusão: as funções orgânicas são fundamentais para compreender a química orgânica e funcionamentos de inúmeras substâncias de cotidiano. Cada grupo possui sua característica própria, que determinam cheiro, solubilidade, reatividade, acidez, toxicidade, aplicações industriais e biológicas. Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre cada um deles, né? O anel aromático, no caso, os compostos deles são industriais e aparecem em material como plástico, tinta, detergente, medicamentos. E muitos deles também apresentam elevada estabilidade química, o que permite sua utilização
em diferentes processos industriais. Alguns compostos aromáticos podem ser tóxicos quando inalados em excesso. Eu juro por Deus que eu não queria taleiro. Tentei decorar, mas não dá. O ciclano possui estrutura em forma de anel, o que influencia diretamente suas propriedades físicas. Dependendo do tamanho do ciclo, a molécula pode ser mais ou menos estável. São muito utilizados como matéria-prima na indústria petroquímica. Acetonas, no caso, aparecem em diversos produtos do cotidiano, como perfumes e removedores. Algumas possuem cheiro agradável, enquanto outras apresentam um odor intenso. Também são importantes em processos da fabricação de medicamentos e cosméticos. Éter. Os éteres evaporam facilmente e, por isso, são considerados substâncias voláteis. Muitos deles são usados em laboratórios químicos devido à capacidade de dissolver diferentes compostos orgânicos. Éster. Os ésteres são muito conhecidos por produzirem aromas e sabores artificiais semelhantes aos das frutas. Eles também são utilizados na produção de essências, cosméticos e até biodiesel. As aminas têm grande importância biológica, pois fazem parte da composição de várias substâncias presentes nos seres vivos. Algumas estão relacionadas ao funcionamento do sistema nervoso e à produção de hormônios. Amida. As amidas são essenciais para a vida porque estão presentes nas proteínas. Além disso, muitos fertilizantes agrícolas e medicamentos possuem essa função orgânica em sua composição. As nitrilas são utilizadas na fabricação pelos plásticos, borrachas sintéticas e produtos farmacêuticos. Algumas substâncias dessa função precisam de cuidado Professor, eu quase cuspi o kit inteiro fora. O álcool entrou pra dentro do meu nariz. No manuseio devolvido na toxicidade. Aletos orgânicos. Os aletos orgânicos são usados em processos industriais na fabricação de solventes, plásticos e produtos refrigerantes. Alguns compostos halogenados podem causar impactos ambientais. Aldeídos. Os aldeídos aparecem em produtos químicos, perfumes e conservantes. Certos aldeídos possuem odores característicos e são utilizados para dar aroma ao alimento e fragrâncias. O álcool. Os álcoois são aplicações muito variáveis, sendo O que é? Ah, tá. Utilizados na conservação de alimentos e fabricações de medicamentos. O fenol são bastante utilizados em produtos desinfetantes e industrial química. Apesar de úteis, alguns podem irritar a pele e precisam ser manipulados com cuidado. Os nitrocompostos possuem ampla aplicação industrial, especialmente na fabricação de explosivos, combustíveis e corantes. Alguns compostos dessa função apresentam alta reatividade química. Fala, minha rapaziada linda, tudo bem com vocês? Galerinha, olha que doideira. Tô trazendo uma aulinha maravilhosa sobre ácido carboxílico. Aí tu fala assim, qual é, Cabral? Tem um momento disso aí, hein, Cabral? Hein? Para de bobeira. Eu tenho certeza absoluta que após essa aula você vai estar jogando nesse tema. Vem que vem, galera, olha só. Cabral, em primeiro lugar, o que é um ácido carboxílico, né? Os ácidos carboxílicos, rapaz, apresentam a carboxila como grupo funcional, que é esse camarada aqui, ó, C dupla OH. Tá
aqui, ó, C-O-O-H, prazer, essa é a carboxila. Suave, galera? Então, peraí, Cabral, e esse cara tem a carboxila, né? Então ele é um ácido carboxílico? É. Esse aqui também, Cabral. Ih, então ele também é um ácido carboxílico, Cabral? É. Mas de onde vem esse nome carboxila, Cabral? A carboxila, na realidade, ela é a união de dois grupos funcionais. A carbonila com a hidroxila. Juntas formam a carboxila. Agora, minha rapaz, ó. Danger, perigo em inglês, ou peligro no espanhol. Galera, alguns vestibulares maldosos costumam representar a carboxila não assim, mas assim, ó, na forma condensada. Então, rapaz, ó, fica esperta nisso. Viu o K? Tá vendo? O K, C-O-O-H, o K, isso é carboxila. Suave, galera, é um ácido carboxílico. Ou ainda, minha rapaz, enxergar o CO2H, que é pior ainda, né? Você também tem uma carboxila ali, cuidado com isso, beleza? Então não dá mole nesse danger, que é perigo em inglês. Então vamos aprender, sem mais delongas, galera, a nomear um ácido carboxílico. E peraí, se você tá curtindo essa aula até agora, não esqueça de se inscrever no canal, porque dessa forma, toda semana você vai receber aulas como essa pra você jogar na Kingo, beleza, galera? Então vamos lá, continuando. Rapaz, como é que eu faço pra dar o nome aí dos ácidos carboxílicos, né? Galera, a nomenclatura sistemática UPAC é essa daqui, ó. Tu vai escrever a palavra ácido, depois o prefixo que indica o número dos carbonos, ó. Met, et, prop, but, pent, ex, tá ligado nisso, rapaz? Joga! O infixo, que vai dizer o tipo de ligação entre carbonos, só ligação simples. An, ligação dupla. En, ligação tripla. In, doideira. E a terminação vai ser oico, de ácido carboxílico. Tudo bem, galera? Doideira. Então vamos lá, galera. Qual é, Cabral? Me dá um exemplo. Claro! Vamos lá, galera. Como é que eu faço pra nomear esse ácido aqui? Doideira demais, né? Galera, molerrinha, que é molezinho espanhol. Galera, se você observar, nós temos carbono aqui. Tem carbono aqui, ó. Pronto. Então o que eu faço agora, Cabral? Agora você vai seguir a vibe. Segue a vibe. Então vai ficar assim, rapaz, ó. Ácido. Tá aqui, ó. Ácido. Cabral, 2 carbonos são et, né, Cabral? Então, ó, et. Cabral, só tem ligações simples entre os carbonos. É verdade, rapaz. Então, E como esse cara é um ácido carboxílico, Cabral, a terminação tem que ser oico. Então tá bem, rapaz. Tá aqui, ó. Oico. Tá lá. Tá vendo? E aí você não erra nunca mais isso, tá vendo, rapaz? Qual é, Cabral? E esse daqui? Esse aqui só tem um carboninho só, né? Então você vai seguir a vibe assim, ó. Ácido. Tá aqui, ó. Ácido. Cabral, um carbono só é met. Prefixo met, beleza? Cabral, não tem ligação dupla nem tripla, então só pode ser Tá aqui, ó. E o final, que é o quê? Oico. Tá aqui, ó. Oico. Tá aqui, ó. Oico. Beleza, rapaz? Então, ácido metanoico tá aí. Sem medo de ser feliz, tá vendo? Agora, Cabral, isso... Ih, Cabral, agora... Pô, Cabral, que isso? Agora tem 2 carboxilas, Cabral. Agora eu não sei não, mané. Para de bobeira. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é meu coração. Se você não estiver jogando, eu vou ter aqui que você não vai mais estar. Mentira, eu sou frouxo, eu te amo. Mas vamos lá, galera. Repara aqui, ó. Repara. Cabral, tem carbono aqui e tem carbono aqui. Cabral, são 3 carboninhos, né? Então é prop. Beleza? Aí vai ficar como isso aí? Vai ficar assim, ó. Ácido, tá aqui, ó. Ácido. Prop. Agora, rapaz, só tem ligações simples entre os carbonos. Então, E agora, Cabral, como eu tenho 2 carboxilas, vai vir um dioico. E aí, olha como é que ficaria feio, galera. Ácido propandioico. É muito mais bonito propanodioico, não é verdade? Então não esqueça de colocar a letra O pra ficar bonitinho, ó. Ácido propanodioico. Tá aqui, rapaz, ó. Dioico. Então, ácido propanodioico, tá vendo aí? Agora, Cabral, como é que ficaria isso aqui? Ih, Cabral, isso agora tem dupla, tem... Ih, doideira, né? Mas vamos jogar. Galera, ó, tem carbono aqui. Uhul! Aqui, ó. Aqui e aqui. Cabral, a minha maior sequência ininterrupta de carbonos é a que tem um grupo funcional e a dupla é essa daqui, ó. Beleza? Então esse carbono aqui é uma ramificação. Uma ramificação contendo um único carboninho, você sabe qual é o nome dela? Metil. Então, Cabral, eu preciso numerar essa cadeia? Você precisa numerar essa cadeia agora. Porque repara, galera, que o metil que tá aqui, ele poderia estar aqui, ó. Ou ele poderia estar aqui, a dupla poderia mudar de posição também. Então você precisa indicar pra mim a posição tanto da ramificação quanto da dupla. Então, começando sempre pelo grupo funcional, que é o mais importante de todos. Esse aqui, rapaz, é meu carbono 1, 2, esse aqui é o 3, 4,
5. E agora você vai seguir a vibe normal. Você vai nomear a ramificação primeiro e depois a cadeia principal. Então vamos lá, galera, vibe normal, ó. Nome desse cara, ácido. Vamos lá, galera, ó. Ácido. Cabral, eu tenho metil na posição 3. Então, rapaz, ó. 3 metil. Tá lá, ó. 3 metil. Agora, Cabral, nós temos aqui 5 carbonos. 5 é o quê, Cabral? Pente. Então, ó. Pente. Tá aqui, ó. Pente. Cabral, nós temos aí uma dupla entre os carbonos 2 e 3. Aí eu sempre escolho o menor número, não é verdade? O menor localizador. Então vai ser 2N, tá ligado nisso? Então ácido 3-metil-pente 2N. E como isso é um ácido carboxílico, tem que ter a terminação oico. Caraca, ficou doideira isso aqui, hein? Pronto, quase não deu. Então, ácido 3-metil-pente-2-enóico. Tá aí, galera, é o nome dele. Suave, né? Agora, rapaz, ó, uma parada que eu acho muito legal também vocês saberem é alguns nomes usuais para alguns ácidos, tá ligado? Ó, esse daqui, que é o ácido etanóico, ele também é chamado, rapaz, de ácido acético. Beleza? Um dos principais componentes lá do vinagre. Guarda isso pra mim, o vestibular adora esse. Esse cara aqui também, que é o metanóico, ele é chamado de ácido fórmico. Tá presente na mandíbula das formigas. Quando a gente leva uma picada, a gente sente uma ardência, porque tem a liberação de ácido fórmico na nossa pele, beleza? Então tá aqui, ó, fórmico vem de formiga. Tá aqui, ó, ácido fórmico. Beleza, galera? Não esqueça disso, aqui é importante demais. Ah, esse outro cara aqui também, ó, tá vendo, com benzeno? Ele é chamado de ácido benzoico, um cara muito importante também. Guarda isso pra mim, ó, ácido benzoico. Guarda isso pra mim, beleza? São os 3 carinhas aí com nomenclaturas usuais que eu, Cabral, gostaria que vocês conhecessem. Mas antes da gente encerrar, galera, vai lá dar aquele print maravilhoso, vai! Printou? Printa aí, printou? Então, minha rapaz, eu espero de coração que essa aulinha tenha sido pra você o que ela foi pra mim, rapaz, em um momento de muita felicidade. Suejo, galera, o Cabral vai te ensinar, rapaz, e não esqueça de ativar o sininho, que aí sempre o YouTube vai te avisar, galera, quando eu postar uma aula nova e você não vai ficar de fora de nenhuma aula maldosa que você vai julgar na química. Suejo, ó, um beijo no seu coração, é nóis, valeu, minha rapaz, Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Sou professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre funções oxigenadas. Álcool, aldeído, cetona, éter e fenol. Então, funções oxigenadas, como o próprio nome diz, quem vai aparecer nessa estrutura? O oxigênio. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre essas estruturas, sobre essas funções orgânicas, nós vamos falar um pouquinho sobre óleos essenciais. Aqueles óleos que estão presentes nas fragrâncias, nos perfumes, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Bom, então a biodiversidade, ela é uma fonte potencial de muitos compostos importantes e muito interessantes. As plantas sintetizam alguns metabólitos que são primários, que são essenciais para a manutenção, como lipídios, proteínas e outros metabólitos secundários, que vão garantir algumas adaptações, vantagens adaptativas para essa planta. E os óleos essenciais, eles são considerados metabólitos secundários. São óleos voláteis que podem ser extraídos de diversas partes da planta, das folhas, de raízes, e eles podem ser extraídos também por diversas técnicas, como a infloração, a racha a vapor e também a hidrodestilação. E esses óleos essenciais, eles são odoríferos e líquidos. Geralmente eles são também incolores, mas, por exemplo, o óleo essencial extraído de 1000 folhas, ele pode apresentar uma coloração azul, por ter um constituinte que é o azuleno, que vai caracterizar, então, essa coloração um tanto quanto diferenciada. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, a partir da hortelã, podemos extrair o óleo essencial. E um dos constituintes desse óleo essencial é o mentol. Já do gengibre, podemos extrair o óleo essencial. E um constituinte muito importante encontrado neste óleo é o geranial. A partir
do hortelã, podemos extrair um óleo e o constituinte majoritário, aquele que está em maior quantidade, pode ser, por exemplo, carvona. Já uma outra informação que eu trago para vocês é com relação ao óleo essencial de cravo da Índia, onde o constituinte majoritário pode ser, por exemplo, o eugenol. Com relação ao anis estrelado, podemos encontrar o anetol. Mas eu ressalto que o constituinte majoritário pode ser algo muito relativo, porque a constituição química de um óleo essencial depende muito da temperatura, do local onde que está sendo cultivada essa planta e também do horário de coleta. Vamos então reconhecer as funções orgânicas. Analisando então a estrutura do mentol. Temos aqui a hidroxila, que está ligada diretamente a um carbono, que é um carbono saturado, ou seja, ele está ligado a outros átomos de carbono por meio de ligação simples. Então, relembrando a fórmula de linhas, cada vértice ou cada pontinho representa um átomo de carbono. O carbono faz 4 ligações. Então, nós podemos calcular mentalmente a quantidade de hidrogênios. Então, aqui há um carbono que está ligado a 3 hidrogênios, porque aí o carbono faz 4 ligações. Neste outro caso, o carbono já tem 2 ligações, então há 2 átomos de hidrogênio. Entendido? Então, hidroxila ligada a carbono saturado. Temos aqui a função orgânica álcool. Nessa outra estrutura, reconhecemos a carbonila, que é a ligação C-O, tá? Então, isso é representação de carbonila. Temos este carbono que está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, aqui, a presença de um hidrogênio. Quando eu tenho na extremidade da cadeia carbônica a carbonila C-O-H, tenho ali a função orgânica conhecida como aldeído. Neste outro caso, se houver a carbonila, a presença da carbonila, que está ligada diretamente a um carbono, que está entre carbonos, temos ali uma função orgânica conhecida como cetona. Tá? Então, há uma diferença de aldeído e cetona. Já um outro caso que nós podemos observar é com relação à hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. Lembrando que, para classificar um composto em aromático, devemos analisar se ele segue ou não a regra de Hooke. Neste caso, a hidroxila está ligada diretamente a um anel aromático. Eu tenho ali uma função orgânica conhecida como fenol. Já neste outro caso, nessa outra estrutura do anetol, o oxigênio, ele está ligado entre carbonos, tá? Então, ele está entre carbonos. Oxigênio entre carbonos, tenho ali um éter. Então, é só a gente lembrar a presença de um heteroátomo, um átomo diferente de carbono que está entre carbonos. Então, espero, pessoal, que vocês tenham compreendido essa diferença, tá? Com relação às funções oxigenadas. Vamos, então, revisar. O que é um álcool? Álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. Aldeído, carbonila, C-O-H. Cetona, C-O, entre carbonos. Fenol, OH, ligada diretamente ao composto aromático. E um éter, oxigêno, entre carbonos. Tá joia? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Senhor nós ama, né? É isso, professora. A gente tá aqui tomando kit, tá? Senhor nós ama, né? Com dor de cabeça, se esforçando, gripado aqui. A Jamile ficou fazendo graça. Eu tive que parar o vídeo 10 vezes porque a Jennifer ficou querendo botar vodka na frente. Eu tô com montura, professor, isso é normal. Será que é do etanol? Etanol. Acho que é do metanol. Eu trouxe todo mundo pra cá, pra minha casa. Olha aqui, professora.
Então tá, era isso. Pensa com carinho em dar o nosso 10, tá? A gente merece. A gente já é o segundo vídeo que a gente faz. A gente tirou 8, né? Mas como a gente rodou na prova, infelizmente, né? Então é isso, um beijo. Não, minha filha não pode.